Espero que estejam todas e todos muito bem. Nossa aula de hoje é a aula de número 4 da disciplina de Introdução a Materiais Plásticos, onde vamos falar sobre o processamento de materiais plásticos, os principais formatos de injeção, extrusão, sopro e termoformagem. Bom, em ordem, né? Ali embaixo a gente tem o gráfico, a gente observa o seguinte, né? Eu tenho os principais processos. Eu começo então com o processo de injeção, depois o processo de extrusão, né? Então, a extrusão aqui com 36%, na verdade, e a injeção com 32%. Depois eu tenho uma divisão ali menor, né? Mas passando pelo sopro, a termoformagem aqui com 10% e uma série de outros mais específicos e para peças e componentes mais peculiares. Bom, vamos começar falando pelo processo de injeção. A nossa região aqui, né, região de Joinville, é um polo, a gente tem muitas empresas de injeção, né, tanto de injeção quanto de extrusão, mas muitas empresas grandes do setor, né, como Tigre, Amanco Avim, Crona, antiga Cipla, que também ainda está no mercado, tá? E, e empresas, enfim, menores também, né? Bom, então vamos agora falar sobre o processo então de moldagem por injeção. Ele é um dos processos mais versáteis e modernos no campo de transformação e processamento de polímero e tem como a sua principal vantagem o fato das peças poderem ser produzidas de modo mais econômico, né? Na verdade, essa vantagem se configura especialmente quando eu vou trabalhar com grandes volumes, né, e com poucas operações de acabamento também. Então, eu consigo já entregar uma peça pronta, né? É um método, né, então, como eu falei, de produção em massa. E esse processo é capaz de produzir peças diferentes, tamanhos, né, diferentes tamanhos e complexidade também variável. Bom, então aqui, para ilustrar, a gente tem, né, uma foto, né, de uma máquina injetora e aqui embaixo um diagrama com suas principais partes, que é interessante a gente estar conhecendo, né? Então eu tenho a unidade de injeção, a unidade de potência do meu equipamento, o molde, né, que vai dar o formato, a forma da minha peça, a unidade de fechamento e, claro, a parte de comando numérico aqui computadorizado nessa outra tela. Então aqui, né, para a gente ter uma dimensão do tamanho de peça que consegue ser feita, né, por injeção, então perceba que é uma peça do setor automotivo. Então aqui está o ser humaninho, para a gente ter dimensão, né, do tamanho de peça possível de ser feita no processo de injeção, aqui tem um exemplo interessante. Existem também diversas técnicas envolvendo o processo de injeção. Então, eu tenho a injeção do tipo mais convencional, a injeção que utiliza gás, a injeção de espumas estruturais. Eu tenho injeção com multicomponentes, então eu vou injetar diferentes componentes para compor a minha peça. E injeção com decoração direta no molde. E outros tipos ainda que são desenvolvidos. Vamos falar um pouquinho da máquina, né? A máquina injetora, ele é constituído por dois componentes principais. Então, eu tenho a unidade de injeção, onde funde e injeta o polímero fundido no molde, que é essa parte aqui, e a unidade de fixação, que abre e fecha o molde em cada ciclo de injeção, certo? Que está aqui. Então, né, unidade de injeção, unidade de fixação, então eu vou ter um sistema hidráulico, né, que vai atuar para o fechamento desse molde. Né? Aqui eu tenho o famoso parafuso, aqui eu tenho a chamada tremonha, por onde entra a nossa matéria-prima granular, que vai ser aqui então fundida e injetada por esse bico injetor, certo? Aqui o cilindro do parafuso, que vai mover esse parafuso, né? Motores, engrenagens e por aí vai.
Quando a gente fala em ciclo de injeção, a gente está falando das seguintes etapas: o transporte do material, aquece e funde a resina, homogeneiza o material fundido ali no nosso parafuso, injeta o material na cavidade do molde, né? O processo de injeção em si acontece aqui. Depois resfria e solidifica aquele material dentro da cavidade e faz a ejeção da peça, tá? Mas isso a gente está falando, né, dependendo do tipo de peça, em segundos, tá? É muito rápido o processo. Então aqui um passo a passo para a gente entender, né? Então aqui o molde está fechado, né? Placa móvel se deslocou, fechou. Aqui vem, injetou aqui no molde, certo? O polímero fundiu aqui. Depois ele espera, né? Aqui eu tenho a espera da próxima injeção, então aqui tem as forças, né? Ele retorna, certo? Aqui em poucos segundos ele vai solidificar, depois vai abrir e sai então a peça pronta aqui. O molde, né? O molde é uma peça extremamente importante, né, do conjunto, ele que vai dar a forma, né, para a nossa peça. Então ele é bastante importante e ele é bastante complexo. Então a gente tem hoje ferramentarias, né, empresas de ferramentarias que vão desenvolver esses moldes, né, para essas peças injetadas, né, e são equipamentos, né, os moldes muito caros no geral para ser desenvolvidos. Por isso que para valer a pena esse processo, ele precisa de volume, né? Não vale a pena você construir um molde desse processo de injeção para fabricar uma peça. Então, aí não vale a pena. Eu vou ter que procurar outras situações, né? Outro tipo de processo que a gente vai falar quando falar de novas tecnologias. Mas, por exemplo, né, aí vem com tudo a impressora 3D para diversas situações você consegue resolver esse problema com uma impressora 3D, tá? Enfim, mas eu gosto de comentar isso para a gente entender e ter a visão sobre a situação do processo, né? Uma análise do engenheiro de produção no sistema. Esse molde ele é constituído por barras de fixação, placas de moldagem, onde eu tenho a cavidade, o sistema de alimentação, os pinos de extração, bucha e canais de resfriamento. Ele é basicamente um meio de extração de calor, no qual o que foi fundido ali, né, a resina fundida solidifica na forma que eu quero, né? Depois a placa de cavidade também, que é geralmente montada do lado da placa estacionária, que se encontra ligada ao bico de injeção, tá? Então aqui exemplos de molde de peças, então aqui também dá para ter a noção do tamanho desse trem aqui, né? Então olha o tamanho desse molde, olha a espessura desse bichão aqui e a cavidade aqui. Então para usinar isso, para que você tenha uma peça com acabamento superficial adequado, é um processo caríssimo, né? Aqui também, ó, são várias peças iguais nesse molde aqui, nessa cavidade. Aqui eu tenho os pinos extratores, estão vendo? Né? Os pinos que já vão dar o formato também para essa peça. Aqui uma outra imagem, né, o pino injetor aqui que eu comentei, né, para quando eu abro o molde aqui, né, ele então solta a peça, ele vai empurrar e soltar a peça. Comportamento dos materiais nos canais da rosca. A rosca é o meio então utilizado para plastificar e injetar os materiais poliméricos. Ela deve ter uma boa capacidade de plastificação, um transporte eficiente, né, para que o material fique pouco tempo ali, e uma efetiva capacidade de plastificação e mistura. Então, ou seja, eu preciso assegurar uma homogeneidade de temperatura e dos aditivos, né, para que a minha peça final tenha as características, né, as características químicas, as características mecânicas que foi desenvolvida para isso, né? O pessoal da qualidade lá que então quebra a cabeça
né, para conseguir manter isso tudo aí de forma adequada. Então, porque, por exemplo, você tem uma conexão de PVC, né, um joelho de 32. Então, ele tem lá testes de resistências, testes mecânicos da sua eficiência mecânica, que a peça tem que ter atendida. Então, se eu não tiver aqui a homogeneidade da minha mistura, né, da minha resina com o polímero, não vai dar certo. Então, né, só para olhar um pouquinho mais para essa parte, né, eu tenho a zona que ele chama a zona de medição, a zona de compressão e a zona de transporte, né? Então, o B aqui que ele coloca, né, aqui o B aqui é um B, aqui é outro, né? Esse B aqui é o passo dessa rosca, né? Ou seja, a distância entre uma parte e outra, né? E aqui embaixo, então, eu tenho algumas informações mais técnicas a respeito dessa rosca, né? Então, perceba que, né, à medida que vai vindo nessa direção aqui, vai diminuindo o espaço aqui, né? Porque eu vou o quê? Vou criar uma pressão aqui, né, na ponta da rosca para injetar isso lá no meu bico, né? Aí ele está falando aqui da relação, né, LD da rosca. Quando eu tenho uma relação pequena, ou seja, comprimento e diâmetro da rosca, uma relação grande, né? Então, aqui, uma relação pequena, eu tenho menor tempo de residência no cilindro, então o material fica menos tempo ali, mantendo materiais termicamente sensíveis menos tempo, assim diminuindo a chance de degradação. Eu tenho um equipamento menor e eu tenho menos torque necessário para mover, menor custo de investimento e substituição de peças. Mas claro, né, isso aqui é legal e tal, mas tudo depende do que você está fazendo, né? Agora, qual que é a vantagem de uma relação comprimento-diâmetro grande da rosca? Eu consigo ter uma maior produção, porque eu tenho mais material ali disponível, né? É uma produção mais uniforme, uma mistura maior. E a rosca fornece então maior pressão, maior plastificação com menor cisalhamento e condutividade térmica do cilindro. Então aqui só para mostrar ali as ponteiras, né, que são as válvulas de não retorno utilizadas nas pontas das roscas, né? Algumas características que vale a gente conhecer sobre o equipamento, a máquina injetora, seria a capacidade de injeção, né? Então isso vai definir a quantidade máxima em gramas de material que vai ser injetado por ciclo, a capacidade de plastificação, a quantidade máxima de material que a injetora pode homogeneizar em um período de tempo, e a pressão, né? A pressão de injeção exercida pelo pistão sobre o material durante o processo de preenchimento. Além disso, a pressão no recalque, que vai ser a pressão após a pressurização. Normalmente a pressão de pressurização comuta para a de recalque, assumindo valores inferiores. A pressão de fechamento, né? Então, ou seja, eu preciso manter esse molde bem fechado enquanto o processo acontece, né? Eu não quero que na hora que o molde fecha, eu injeto o meu polímero no molde, ele vaze, né? Enfim, para todos os lados, né? Na minha fábrica lá não vai ser legal, né? E não vai funcionar. Eu vou ter desperdício, vou ter peça não acabada adequadamente. E a velocidade, né? Então, a velocidade com que a massa é enviada para dentro do molde durante a fase de preenchimento. Falamos as características gerais de um processo de injeção da máquina injetora e suas características. Agora vamos falar alguns processos mais específicos, como a injeção que utiliza o gás, né? Então vamos ver o que ela é diferente, para que ela serve e por que ela é importante. Então aqui o que acontece, ó. O molde na injeção a gás, ele é preenchido parcialmente com o fundido. Então perceba que o molde ocupou aqui um espaço, eu teria até aqui, mas ele veio até aqui. Aí perceba aqui, ó, o gás, o nitrogênio, vai entrar por aqui, certo? E vai fazer o quê? Vai criar esse bolsão interno.
vai pressionar, né? Vai criar uma pressão aqui e vai pressionar o material verde aqui, que é o nosso polímero, contra a parede do molde. Então, ou seja, eu vou ter uma peça oca. Eu vou ter uma peça oca. Então, eu utilizo o gás aqui como artifício técnico para criar aqui essa peça oca. Né? Então, aqui ó, tem uma visão tridimensional disso. Né? Então, na fase gasosa, injetada durante o enchimento, o gás flui no interior da camada já solidificando. Né? E aí aqui eu tenho esse processo acontecendo. Tá? Então, olha aqui o bico injetor do gás. Aí vai preencher esse molde e depois o gás entra ali. E aí criou, solidificou a peça oca aqui. Então, aqui uma imagem, aqui uma outra visão tridimensional. Mas o objetivo é criar a peça oca. Aqui ele só ilustrou, né? Então, em fluxo para o poço do fundido em contrafluxo. Então, ou seja, a forma e a posição que eu coloco a injeção do gás, claro que vai variar e vai depender do tipo da peça que eu estou construindo. Então, olha aqui, né? Onde que aparece. Para partes de acabamento, né? Então, ou seja, eu não vou ter aqui a necessidade de grandes resistências, né? O que eu busco aqui? Economizar material, porque se ele pode ser oco, né? Para que eu vou preencher de material? Estou desperdiçando. Com isso, o gás ali, pessoal, ele ajuda a eliminar aquelas tensões internas do meu produto. Ele dá um acabamento superficial melhor, né? O gás ajuda nisso. Redução da força de fechamento e consumo energético e redução dos tempos de ciclo. Então, ele tem bastante vantagens, né? Eu posso também, ao invés de utilizar o gás, né, seguindo a mesma lógica, utilizar a água. Né? Então, a diferença aqui é que a água, né, ela precisa circular. Né? Então, eu tenho primeiro aqui, né, injetei o fluido por aqui, depois injetei a água e a água vai sair. Né? Depois eu coloco o ar para tirar a água, uma pressão maior, a água sai, o ar vem e faz. Mas o processo a lógica é a mesma, né? Criar aqui uma peça oca, uma peça com uma cavidade interna. Então aqui, né? Então imagine, olha só essa peça, né? Uma peça de carro aqui, né? Uma peça, podemos dizer que é uma peça complexa pela quantidade de detalhamentos que ela tem, né? Então aqui para comparar o tamanho tem um clipe de papel. Perceba que ela tem uma série de cavidades, né? E essa lógica a gente aplica para diversos produtos. Então, esse produto aqui ele já vai ser utilizado com água, né? Então, perceba, esse aqui são espigões para conectar mangueiras. Então, dentro dele já vai transitar água, certo? Então, esse tipo de partes e peças de automóveis pode ser utilizado. Então, diferente daquela peça anterior do gás, que você ia usar como um acabamento de uma televisão, por exemplo, né? Aqui não, essa peça só o mecânico vai ver, né? Então, não precisa ser tão bonita assim. Aqui, ó, uma outra peça também, né? Então, eu tenho uma tampa aqui, né? Para guardar algum tipo de um recipiente para conter algum tipo de produto. E aí eu tenho uma outra parte, né? Então, ou seja, criar cavidades, eu vou utilizar a injeção com ar, ó, com gás, perdão, e aí em geral é nitrogênio, e a injeção com água. Então aqui, né, eu tenho maior capacidade de resfriamento com a água, ciclos mais curtos. A água é mais viscosa que o nitrogênio, então eu vou ter melhor superfície interior. Vai ser adequado para moldagem com paredes muito espessas, né? Então quando eu tenho espessura de parede maior, a água é melhor. Aplicações em condutores de fluidos, então, né, como eu falei, já vou ter fluido transitando aqui. E também quando eu tenho grandes variações de espessura.
multicomponente. Então também, né, aqui ó, exemplos do nosso dia a dia, várias peças aí que a gente utiliza no dia a dia, elas são multifacetadas, né? Elas são multicomponentes. Então, o exemplo clássico é a escova de dente. A escova dental, geralmente o cabinho dela ali vai ter algum adorno ali, alguma cor, alguma mistura, né, de dois componentes diferentes. Geralmente tem uma parte que é emborrachada para você segurar e uma parte que é o outro polímero ali, base do equipamento. Ó, aquele chuveiro também, né? A tampinha ali do chuveiro, perceba também que é multicomponente. Então, ele vai produzir essa injeção multicomponente um produto multicamadas. Então, você vai injetar e reinjetar, ou seja, faz duas etapas de forma alternada, dois polímeros diferentes no molde. O material fundido do núcleo vai sendo deslocado com a injeção do outro material. Então, olha só, aqui destacado em três cores, aqui eu tenho três canhões. Então eu posso utilizar três materiais diferentes para aqui um mesmo molde, né? Então, as formas também, como eu arranjo aqui esses três caras, né, a geometria desse posicionamento também vai influenciar de acordo com o tipo de peça e o molde que foi construído, tá? Tem várias formas diferentes, como a gente pode ver aqui ao lado. Então, eu vou ter equipamentos, né, que vão ser específicos para isso, ou equipamentos adaptáveis para que eu consiga trabalhar dessa forma. Mas perceba que a coisa vai ficando um pouco mais elaborada em termos mecânicos aqui, né? Então, ilustrando mais equipamentos, aqui é o molde, né? E aqui eu tenho quatro canhões diferentes. Então, como funcionaria isso? Então, eu injeto o primeiro, injeto o segundo e injeto o terceiro, né? É basicamente a lógica de funcionamento da injeção multicomponente. Então está aqui, como eu falei, o exemplo clássico. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho uma espátula, essa espátula que a gente, por exemplo, utiliza na cozinha, né? Algumas elas até são destacáveis, né? O cabo solta da ponta aqui, mas você tem muitas vezes dois materiais diferentes, né? Mas o mais clássico aqui é a escova dental, então perceba, né? Você tem aqui a base e depois você injeta em cima desse cara aqui essa parte, no caso aqui amarela, que geralmente é uma parte mais emborrachada. Outra, né? Aqui, ó, a, a parte, aqui é a lanterna, perdão, fugiu a palavra, né? A lanterna veicular também, né? E aqui um detalhe do equipamento que você pode ter o seguinte, a chamada placa móvel rotativa. Então você tem uma mesa aqui, ó, que ela gira e prepara para receber os materiais, né? Como na moldagem dessa lanterna traseira aqui. Então perceba aqui, ó, aqui vem o vermelho e aqui vem o verde, certo? E aí esse cara aqui ele gira para fazer essa montagem, tá vendo? Que aqui, ó, aqui eu tenho só o verde e aqui eu tenho o verde e por cima dele o vermelho, né? Então depois esse cara vem para cima, esse cara sai e esse cara e assim vai. Ó, ilustrando aqui dá para ver melhor, ó, que eu estou falando. Primeiro eu injetei o verde, depois veio e injetou o vermelho por cima. E esse cara aqui gira no próprio eixo para ir colocando a peça de A para B, de A para B, de A para B. Coinjeção. Ao contrário dos processos de injeção combinada e multimaterial, a coinjeção ela usa uma máquina especial, porém um molde comum. A moldagem ocorre em duas ou três etapas. Então, duas resinas são injetadas por meio de um bico especial, de tal modo que o material envolve totalmente o outro. Então, aqui é um outro caso mais específico, né? E aí a cavidade recebe primeiro a resina responsável por conformar a parte externa e, na sequência, o material do núcleo. Então, se eu pensar com a injeção, é como se fosse injeção a gás ou a água, só que ao invés de injetar água e gás, depois eu injeto um segundo polímero, tá? Eu tô deixando aqui, foi a primeira que apareceu agora, ao longo da nossa aula, alguns links de vídeos que depois vocês podem acompanhar e ver mais
exemplos, né, do processo em funcionamento, tá bem? Ó, então aqui, ó, é um processo sequencial no qual dois materiais, né, da pele e do interior são injetados de forma sequencial no molde através de bicos especiais. Então aqui, ó, passo a passo. Eu tenho dois bicos alimentando o mesmo ponto aqui de injeção. Então primeiro injetei esse cinza claro. Depois veio aqui do B o cinza escuro e preencheu por dentro o interior desse cinza claro. Então, ou seja, nesse caso aqui eu tenho dois materiais diferentes. Eu tenho um material que a gente vai chamar de pele, né, ou de casca, e tenho o material do interior. Quando o primeiro material é injetado, ele dá origem a uma pele contínua e o fundido remanescente forma o núcleo da peça. O segundo material injetado procura o centro quente, né, na sua maioria fundido, da peça onde está colocado o primeiro material. Né? Então eu tenho aqui um centro quente sendo gerado e ele faz isso. E aí depois, claro, né, eu vou ter a peça pronta e esses materiais, obviamente, devem ser compatíveis. Então, um exemplo disso, ó, o famigerado assento do nosso vaso sanitário. Né? Então, ó, aqui estão mostrando, né, um bico aqui e com dois canhões aqui. Né? Então, é isso que está acontecendo aqui no processo. Então, o que você faz aqui? Você tem um núcleo, né, um material principal, certo? E aí você quer um acabamento, né, mais agradável aqui para você se sentar nesse local, né? Então, por isso que, ó, aqui ele fala até os materiais, ó. Núcleo macio e um exterior compacto, como o assento sanitário em ABS e ABS espumado. Você tem também a chamada micromoldagem. Então, olha só, aí eu estou falando de coisas muito pequenas. Olha o tamanho dessas engrenagens quando comparado à cabeça de um fósforo. Olha isso aqui, comparado a um inseto. Então, são coisas muito, muito pequenas. Existe também. Olha só o tamanho do equipamento. Desculpa. Micromoldagens são consideradas quando atendem essas dimensões aqui. 1,5 milímetros. É 1 milímetro, pessoal. É muito pequeno, né? Espessuras 0,04 milímetros. E massa até 0,00012 gramas. Então, realmente são coisas muito pequenas, né? Então, essa máquina aqui se bobear, um pouquinho maior que uma geladeira, né? Mais baixa até. Mas, né, uma pessoa do tamanho de uma pessoa. Beleza, né? Feito esse complemento aí da micromoldagem, né? A gente vai entrar agora na extrusão. Bom, aqui então mais um vídeo, né? A extrusão é bem tranquilo da gente ver a diferença, vai ficar claro para vocês. No processo de extrusão, a matéria-prima amolecida ela é expulsa através de uma matriz instalada no equipamento, denominada extrusora, produzindo um produto que conserva a sua forma ao longo da sua extensão. Então, eu estou falando de mangueiras, tubos, tá? Perfis quadrados, perfis retangulares, aqueles tubos flexíveis que a gente utiliza nas paredes das casas para passar os fios. Né? Então, os produtos flexíveis, como embalagens, sacolas, sacos e bobinas, também conhecido como papel filme ou plástico filme, após o processo de extrusão, podem ser gravados, sendo modelados o produto final com soldas e cortes. Produtos rígidos ou semirrígidos, como tubos, perfis, mangueiras e chapas, têm o mesmo processo, mudando apenas a matéria-prima e a matriz. Então, a máquina de extrusão ela serve também para produzir misturas de materiais plásticos, para produzir então matérias-primas, tais como os granulados, e na recuperação de desperdícios de materiais termoplásticos. Então, perceba que a ideia, de certa forma, é parecida, né? É parecida com a injeção.
Aqui fica, né, mais claro como que é o equipamento, ó. Aqui ele está fazendo o plástico, tá vendo? O plástico filme. Então ele passa pelo equipamento aqui, né, aqui dentro e depois sai pronto aqui. Eu devo ter aqui um slide mostrando melhor o funcionamento, né? Mas basicamente a gente vai ter o seguinte, como produtos, né? Tudo que é perfil vai ser feito por extrusão, né? Canaletas, borrachas de vedação, então por exemplo a borracha da geladeira, capas de fio, né? Então o fio tanto flexível quanto rígido que a gente utiliza, né? Esse fio elétrico, ele tem, né, aquela capa colorida ali que é de polímero, né? Então aquela capa ela é feita no processo de extrusão. Trilhos, chapas, filmes, aqui filmes esses filmes plásticos, né, para fazer sacolas e tudo mais, são todos feitos por processo de extrusão. Aqui. Então, olha só, aqui é quando eu tenho utilização de placas, que é, por exemplo, para fazer os filmes, né? E aqui é quando eu tenho, por exemplo, o revestimento do arame, né? Então eu tenho o arame aqui dentro e o polímero sendo extrudado, e aí ele passa aqui, né, por pela essa cabeça da extrusora aqui, onde ele vai dar o perfil, certo? E aqui, quando eu tenho o perfil, né, aí ele é resfriado em seguida, né, para que ele solidifique. E aqui, ó, por exemplo, é utilizado o ar para criar, né, o espaço vazio ali, o espaço oco dentro daquele perfil. Ó, então aqui mostrando, né, a extrusão de filmes, é um pouquinho diferente o processo, né? Então ela é extrudado, uma espessura muito fina, como a gente pode ver aqui, e depois ele passa pelas bobinas, né? E depois é enrolado, ele passa pelos aqui, né? Ele sai do equipamento, é transformado em filme, né? Vai e gera então as bobinas. A máquina da extrusão ela vai ter o canhão e a rosca, e aqui você não tem o molde, você tem a matriz. E além disso, vai ter a unidade de resfriamento. Ó. Então, percebe que é um pouquinho diferente, né? Lá, se a gente for pensar que ele vai sair por aqui, né, o material, a gente alimentava na injeção por aqui. Aqui a gente alimenta aqui. Aí você tem a zona de dosagem, depois a zona de compressão e a zona de alimentação. O material está aqui e ele é empurrado aqui nesse sentido, né? Aqui em geral você tem a pressão atmosférica atuando. Então você não tem um sistema necessidade, como no processo de injeção, você ter que trabalhar, determinar a pressão certa ideal para comprimir ali o polímero e dar o formato dele, né? Aqui você trabalha a pressão atmosférica em geral. Então aqui também vai ter a questão da análise comprimento-diâmetro, LD, né? Aqui um canhão de uma extrusora. E a matriz? A matriz é o que vai dar a forma, né? Lá a gente tinha o molde, aqui a gente tem a matriz. A matriz tem por função da forma básica do material. Então ela tem o chamado torpedo, que deflete o material a ser extrudado, né? A zona do adaptador e uma zona para uniformizar e homogeneizar o material, deixando ele então no formato e nas dimensões desejadas. Né? Então está aqui a matriz, né? Aí você tem a questão da zona de uniformização aqui na saída, a zona de adaptação, né? Então ele vem, o material converge e sai por aqui. Para extrusão de chapas é utilizada uma matriz, né, do tipo retangular, né? Então você vai criar chapas. Aqui é uma máquina, uma extrusora. Aqui o tanque de resfriamento. Então imagine, se você for fazer uma mangueira dessas de jardim, né? A mangueira vai sair por aqui, vai vir e passar por esse tanque aqui de resfriamento. Logo em seguida é o produto acabado, né? É um processo contínuo, né?
Já para fazer a extrusão daqueles plásticos, olha só, o equipamento ele é verticalizado, certo? Então aqui tem o equipamento e aqui vai saindo, né, passa pelos cilindros, tinha esquecido essa palavra lá no slide anterior, você passa pelos cilindros e aqui também. Também tem link de vídeo desse processo aí, tem no YouTube, deixei ele para vocês. Tipos de perfis, então se a gente pensar na borracha da geladeira, né, borrachas em geral, são utilizados esse tipo de processo de extrusão. Perfis plásticos, canaletas para instalações elétricas, tubos, tudo isso é extrudado. A unidade de resfriamento, que é depois de sair da matriz, o material extrudado deve ser resfriado abaixo da temperatura de transição vítrea, para assegurar sua estabilidade dimensional, né? E esse resfriamento é geralmente feito com jato de ar ou ainda com sistema de resfriamento a água, dependendo de cada caso. A calibragem, né, é um processo que é feito para dar o ajuste final. Então, né, por mais simples que a peça seja, você tem um controle dimensional ali. Você quer que aquela peça atenda a determinadas características mecânicas, né? Então, a ideia é utilizar esse calibrador para trabalhar isso. Então, ele dá a forma final do perfil ajustado e garante suas dimensões. Então, ali está o calibrador, perceba que ele está dentro do tanque de resfriamento à água. Então, para evitar linhas de arraste na parte interna do produto extrudado, então imagina esse aqui um tubo, né? Além do que, são eles um dos responsáveis pela dimensão do produto. Então, caso não estejam devidamente calibrados, pode haver um engrossamento de um lado, um afinamento do outro, ou seja, uma ovalização daquele teu tubo, por exemplo, né? E você não quer isso. Eu posso ter uma calibração a vácuo também, né? Então, que vai, ou seja, né, eu estou tirando, ele trabalha na temperatura atmosférica, ele entra aqui, certo? Nessa câmara, né, do calibrador, e aí eu tenho vácuo, então, ou seja, eu puxo esse cara contra a parede, né? E aí aqui eu tenho resfriamento à água já, e aí depois o tanque aqui que está aberto para a atmosfera, tá? Eu posso ter também calibragem por ar comprimido, então dentro dele ele vai ter o ar comprimido, né, para jogar e estabilizar dimensionalmente contra a parede aqui do meu calibrador. E no processo de extrusão eu também tenho a questão de dois componentes diferentes, né? Produção, por exemplo, de filmes plásticos multicamadas com elevada resistência mecânica e barreira a gases, vapor da água, líquidos, entre outros. Então é possível, né, fazer esse processo multicamadas aqui na extrusão também. Então, né, vai ser a ideia vai ser semelhante. Aqui ele está mostrando uma situação para um filme. Então perceba aqui, né, tem o polímero 1, polímero 2, e ele cria aqui, né, um material multicamadas. O terceiro processo que a gente vai ver é então o processo do sopro, que é um processo também bastante utilizado. Ele é utilizado para produzir artigos plásticos que são ocos fechados. Então, primeiramente, né, ele por si só ele não existe, ele precisa de outros processos anteriores. Então, por exemplo, o estiramento, a extrusão, a coextrusão ou a injeção. Então, imagine aí, você tem uma garrafa PET, né, ou se você imaginar uma garrafa PET de refrigerante 2 litros, o formato final dela, naquele tamanho para conter 2 litros, ele é feito por sopro. Porém, antes é feito um processo de injeção em que você vai ter a parte da tampa, ali onde tem a rosca da tampa, com um pedaço, né, como se fosse uma garrafa de 200 ml, que hoje a gente tem também no mercado, daquele tamanho. Aquela garrafinha é feita, por exemplo, por injeção. Depois você tem um processo de sopro, né, que vai estirar, vai aumentar e deixar a garrafa com o tamanho final adequado. Também deixei link de vídeo desse processo aí nos nossos materiais. O processo básico envolve as seguintes etapas: a plastificação do material, a obtenção da chamada pré-forma,
né? Então pode ser por injeção, por exemplo. O fechamento do molde sobre a pré-forma, sopra o ar no interior da pré-forma para expandir aquele produto e se aderir ao molde, faz o resfriamento do moldado e a sua extração. Né? Então, olha só, você tem aqui, por exemplo, o molde, né, da garrafa final. Aqui está o molde. E aí você tem o produto aqui na pré-forma. Né? Depois você assopra esse produto na pré-forma. Ele vai estirar, vai ocupar, né, ou vai esticar, ele está aquecido. Né, o material se torna maleável e vai ocupar até o tamanho da peça final. Aqui, na verdade, pessoal, é um processo em que eu tenho a extrusão aqui e o sopro junto. Né? Então, eu tenho processo combinado. Eu não tinha notado aqui, mas ó, aqui eu tenho um processo de extrusão. Ele gera aqui essa pré-forma da garrafa. E aí depois é injetado ali, é soprado dentro da garrafa e dá o formato final. Na moldagem por sopro via extrusão, né, a pré-forma é produzida via o processo de extrusão e depois ele é inflado dentro de um molde. Esse processo pode ser contínuo, onde a pré-forma se move para longe da extrusora e uma nova pré-forma é instalada em um novo molde. Ou também pode ser um processo descontínuo. No caso de uma extrusão de tubo vertical, as etapas usuais são a pré-forma desce, o molde fecha, sopra, resfria e abre o molde. Ó, aqui então é uma imagem que mostra daí quando eu tenho o processo de injeção, que é o caso típico da garrafa PET. Então aqui eu tenho ó, a rosca da tampa e ele tem esse formatinho aqui. Esse cara ele é aquecido, é feito aquecimento, né? Plástico PET vai se tornar maleável por causa da temperatura. Aí eu venho aqui, assopro aqui dentro e ele vai o quê? Ocupar aqui esse espaço. E vai então gerar minha garrafa PET de 2 litros. É assim que é feito para a garrafa PET de 2 litros. Aqui eu tenho a situação que ele pode ter na pré-forma, obtida nos moldes e máquinas injetoras, ou seja, máquina injetora separada e uma outra máquina sopradora. Né? Eu posso ter essa situação. E aí, claro, né, para isso acontecer, eu vou ter que reaquecer essas pré-formas, certo? As garrafas PET são feitas por esse processo. Já posso ter um outro tipo de processo, em que a mesma máquina faz tudo. A pré-forma é injetada naquela máquina, um molde bipartido com um pino no núcleo, vai, né, um pino macho ali que a gente fala, ele vai ocupar ali aquele interior e depois é feito então o processo de sopro, certo? Naquele pino no núcleo. Esse processo é mais econômico, claro, em termos de energia, né? Porque você tem um equipamento fazendo as duas operações. O teu material não vai ser aquecido duas vezes, apenas uma, certo? E depois de acabada ela volta à temperatura ambiente. A diferença entre os processos de moldagem por sopro via injeção para o via extrusão está na forma de produzir a pré-forma. Né? Então isso acho que ficou bem esclarecido aí para a gente. Aqui só fazendo vantagens e desvantagens, né? Moldagem por sopro via injeção. Então, as vantagens. Eu tenho um moldado pronto, sem rebarba, um bom controle de espessura, é mais fácil de produzir objetos não simétricos, nesse caso, obviamente. Não tem necessidade de acabamento. Porém, a desvantagem é um processo mais lento, ele é mais restrito à escolha do tipo de peça, e são necessários 2 moldes para cada objeto. Né? Porque eu tenho um molde para fazer a injeção da pré-forma e um molde para fazer o processo de sopro. Agora, quando eu tenho sopro com extrusão, os moldados têm rebarbas, eles deformam mais lentamente, porém eu tenho uma alta velocidade de produção quando eu tenho um fluxo contínuo e maior versatilidade. Porém, é mais difícil de ter o controle de espessura e eu tenho que ter, claro, a operação de corte, né, desse perfil. Né? Apesar de ele ser um processo contínuo, mas ele vai cortando pelo sopro.
Outro processo que eu comentei com vocês, que também aparece aí bastante, é a termoformagem. O processo de termoformagem, ele se caracteriza pelo aquecimento de uma lâmina de material termoplástico até seu ponto de amolecimento, e ele vai ser então moldado através de diferentes métodos sobre um molde, naquela forma que eu desejo. Cada processo da termoformagem é vital na determinação da qualidade do produto final. Devem ser monitorados tanto a qualidade da lâmina utilizada, quanto os parâmetros de aquecimento, moldagem e esfriamento para obter uma peça com qualidade. A qualidade da peça vai se dar pela uniformidade na espessura da parede, sua aparência superficial, cor e aceitáveis propriedades físicas na aplicação final. A termoformagem ela pode atingir uma ampla gama de espessuras, desde medidas finas, por exemplo, em embalagens de alimentos, até lâminas mais grossas, na fabricação de interiores de geladeiras, por exemplo. E o tamanho, o desenho e o tipo da peça vão determinar a técnica de termoformagem que eu posso e devo utilizar. Então, também é um processo que tem ampla aplicação. Então, olha só, percebe aqui a diferença? Agora eu venho com uma bobina aqui, né, uma bobina que eu extrudei lá, por exemplo, de material. Eu faço um aquecimento dessa bobina e dou a forma, né? Então, aqui vamos dizer assim, seria um processo similar à prensa, né? Então, eu tenho a prensa para fazer essa forma em lâminas metálicas e aqui a gente tem a chamada, então, termoformagem, tá? Então, tá aqui para a gente visualizar. Então, aqui, ó, exemplos de peças que são feitas pelo processo de termoformagem, né? Então, ó, o clássico aqui que é o iogurte, né? Então é feito, né? Então, ou seja, por que não faz por injeção? Não compensa, né? A termoformagem acaba sendo mais econômica aqui nesse sentido, tá? Aqui os tanques, né? Então as caixas d'água também são feitas por esse tipo de processo, né? Então aqui, ó, perceba que são peças que não exigem, né? Por exemplo, claro, né? A caixa d'água ela tem algumas questões mecânicas ali associadas, mas, né? Potes de iogurte, então não exigem grandes esforços mecânicos, né? Aqui só ilustrando como acontece o processo de termoformagem, né? Então tem uma cavidade, vem o material é aquecido e depois aqui eu dou a forma, né, para esse material aqui. Como vantagem sobre o processo de injeção, como eu já meio que dei spoiler, né, eu vou ter um menor investimento, né, em equipamentos e moldes, além da produção de peças de diferentes espessuras com o mesmo molde. Então eu consigo fazer esse ajuste, diferente da injeção. A injeção, como eu falei, o molde é aquilo. Se é para fazer, se é para injetar escova de dente, ele de 10 milímetros de diâmetro, de 3 milímetros de diâmetro, ele só vai fazer 3 milímetros. Não tem como eu fazer um ajuste ali no equipamento e agora eu vou produzir de 4 milímetros. Não dá. Aqui eu consigo. Entretanto, o custo das lâminas é mais alto que o das resinas. E eu tenho também, né, eu tenho que considerar a perda de material, né, porque eu vou ter o corte das embalagens. Imagina ali, né? Vem a lâmina e aí eu vou fazendo os potinhos de iogurte. Então eu tenho recorte ali daquele potinho, então eu vou perder ali material. A uniformidade de espessura das paredes também é mais difícil de ser controlada, então depende do que tu quer fabricar, né? Outro processo é o de rotomoldagem, né? Que também ele tem algumas similaridades com o processo anterior, até algumas peças podem ser feitas aqui no processo de rotomoldagem. A rotomoldagem é um processo de fabricação de materiais termoplásticos e é adequado à fabricação de artigos ocos, vazados ou abertos, sem costura e de todos os tamanhos e formas. Eu vou ter a mistura de um pó, a sua plastificação, sinterização e solidificação. Nesse processo, além das taxas de aquecimento e resfriamento do molde serem lentas, então é um processo demorado, se trabalha com a pressão atmosférica. Então eu não tenho
né, orientação preferencial das cadeias poliméricas. Elas vão se ajeitar e se arranjar de acordo com as questões atmosféricas que elas vão encontrar. Então, né, eu tinha comentado das caixas d'água, aqueles tanques utilizados, né, também hoje são utilizados. Então aqui, ó, a chamada máquina do tipo rock and roll, né? Essa máquina ela vai ficar o quê? Girando, né? Girando, girando, girando ali para que o material vá ocupando as camadas mais externas aqui do equipamento, tá? Para fazer então dar o formato à peça. Ó. Então ele fica girando, ó, perceba que ele gira tanto num sentido quanto no outro, né? Ele fica girando, girando. Então, ó, aqui para ilustrar o processo de desenvolver um tanque fechado. Então, ó, eu venho, jogo o plástico em pó aqui, venho e coloco a tampa, certo? Aí tá ali o material. E aí eu vou começar a girar esse negócio, tanto em X quanto em Y. Gira, gira, ele fica girando em cima do próprio eixo, gira, gira, gira. E aí depois de um tempo eu começo a resfriar, depois que esse cara aderiu às paredes aqui, porque né, eu vou ter a força centrífuga ali agindo, né? E aí ele vai ocupar as paredes, resfrio isso e depois desmoldo a peça pronta. Então esses tanques ocos, né, grandes tanques ocos, são feitos sobre o processo de rotomoldagem. Ele é recomendado tanto para peças de grande porte, como containers, tanques de combustíveis, gabinetes de equipamentos, como para dimensões reduzidas, como alguns vasos, brinquedos, né? Então aqui brinquedos vai muito bem, né? Porque não tem grandes exigências de acabamento, de dimensionamento, né? Dependendo do brinquedo. Então, ó, olha só, esses brinquedos aqui não exigem grandes necessidades dimensionais, né? Então você tem aí uma série de aplicações, tá? E ele, como eu falei, ele é um processo muito mais lento, né? Ele é um processo muito mais moroso, muito mais demorado, porque imagina, né? Você vai girando, aí o material tem que aderir à parede e tal. Então não é como a injeção, a extrusão, que são processos ágeis, rápidos, né? Que você faz muitas peças de cada vez, tá? Cada molde daquele ali vai fazer uma parte aqui desse brinquedo, por exemplo, né? Isso aparece aqui nas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é o baixo custo de ferramental, né? Então, na verdade, são máquinas e equipamentos bem simples, né? Porque eu não tenho a questão de pressão envolvida, principalmente por isso. O processo ideal para peças sem grandes requisitos de qualidade, como eu falei, né? O molde acaba sendo confeccionado pelo próprio fabricante de máquina. Devido a esse baixo custo de ferramental, também é ideal para produzir, por exemplo, protótipos, né? Você quer fazer um teste e tal. Pequenas ou grandes quantidades de produção e começo de produção de peças eventualmente irão ser feitas, né, por outro processo mais caro. Então, eu quero ver se vale a pena, depois vai valer a pena eu injetar isso, né? Porque eu preciso de volume, preciso de quantidade. Eu vou lá, faço uma rotomoldagem, vejo se é aquilo mesmo e depois vou para o processo de injeção. Como eu falei, processo de injeção é um processo caro, né? Envolve a fabricação do molde, molde leva tempo e é caro. Além disso, o controle de espessura da parede do produto ele vai ser feita de acordo com a quantidade de material que eu coloco no molde, né? Então é uma vantagem em relação aos demais processos, pois não precisa modificar o molde, né? Ou até fabricar um molde novo, como é o caso da injeção. A uniformidade de distribuição dessa espessura também é característico da rotomoldagem, né? Porque eu tenho rotações biaxiais, né? Tanto em X quanto em Y, e a ação da gravidade ocorrendo. Outra diferença da rotomoldagem para os demais processos é o baixo desperdício de material. Esse também é um ponto bem interessante da rotomoldagem, né? Pois eu não tenho nenhum canal de alimentação, nenhuma rebarba, né? As rebarbas que são geradas são mínimas, o que já não ocorre tanto na injeção quanto no sopro. Eu vou ter rebarba, eu vou ter que retrabalho, eu vou ter que dar acabamento. Mas, de novo, nós como engenheiros aqui, o nosso olhar sobre o processo, tudo depende do que vai ser feito, relação custo-benefício do teu projeto, quantas peças serão fabricadas, né, as características dimensionais, as necessidades mecânicas e por aí vai. Né? Então,
A gente passou, agora encerrando esse último slide, né, pelos principais processos, e para fechar aqui, uma das desvantagens agora da rotomoldagem é, como eu falei, o longo ciclo, né? Como eu não tenho a pressão envolvida ali, ele vai ser confeccionado de acordo com a pressão atmosférica, né? Ele vai trabalhar ali, vai levar um tempo para fazer a partir desse processo biaxial. E depende do tamanho da peça, esse ciclo aumenta muito, né? Porque a peça vai ficar ali. Outra característica é o pequeno número de matérias-primas adequado. Então, como eu tenho uma pressão muito pequena ali, a matéria-prima precisa ter uma grande capacidade de livre escoamento, né? Então, ou seja, é como encher ali uma garrafa d'água e ficar girando biaxialmente em cima do próprio eixo, né? Então, eu preciso que eu tenha um escoamento muito bom desse polímero, certo? E aí, com isso a gente fecha. Com esse slide a gente fecha esses principais processos que a gente viu. Então a gente passou pela extrusão, pela injeção e suas peculiaridades, pela coinjeção, coextrusão, pelo sopro, pela termoformagem e pela rotomoldagem, certo? É isso aí, até a próxima aula.